14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor está falando de fé aqui essa noite. O Senhor está falando de vitória. Eu creio que nós somos um povo mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque Cristo venceu naquela cruz do Calvário. Ele venceu as suas guerras, ele venceu as minhas guerras, amém. Ele venceu os meus e os seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero te dizer, você não será sarado, você já foi sarado. Amém. Porque Cristo, quando foi pendurado naquela cruz, ele levou sobre o corpo dele, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Aqui o Senhor nos dá a mensagem, a palavra sobre o mar que se abre. Ele vai fazer uma pergunta: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes é tempo de apenas você parar e você fazer o que está lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas depois que o Senhor te anuncia, depois que Ele te responde, não continua clamando, é só você marchar. Clama a mim e eu irei te responder. Até o que você não pensa, o que você não imagina, eu vou responder a tua oração. Mas depois que Deus responde a minha e a sua oração, por que a gente continua clamando e perguntando: o que eu faço, Deus? Para onde eu vou? Continua marchando. Diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu a sua palavra. E sobre a palavra dele nós temos que caminhar. Pedro, ele vai fazer uma pesca que ela é dificultosa, uma pesca frustrada. Em determinado momento o Senhor sobe no mar, empresta o barco dele, libera a palavra, e aquela palavra anima o ânimo de Pedro. Glória. E ele vai dizer assim: Deus, eu já tentei. Porque o Senhor vai dizer agora: vai, sobe o mar alto e lança a tua
parede. Eu já tentei e eu não consegui, mas sobre a tua palavra. Às vezes nós tentamos várias vezes a mesma coisa sem a palavra, mas quando nós temos a palavra dele, podemos tentar de novo, sabendo que a vitória, ela é certa. Você pode fazer várias vezes a mesma coisa, mas se a palavra não foi liberada, você só vai gastar as suas forças. Mas quando nós temos uma palavra, você nem precisa fazer muita força, porque a palavra é aquela que abre porta. A palavra de Deus é aquela que nos liberta. A palavra do Senhor é aquela que nos dá ânimo. A palavra de Deus é aquela que diz: haja e tudo acontece. Haja luz e houve luz. Ele criou os céus e a terra com a palavra dele. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Sobre eles eu liberei uma palavra há muito tempo, ao meu servo Abraão. Eu disse que seria multiplicada a semente dele como a areia, seria multiplicada como as estrelas do céu. A palavra já existia. O povo vai ficar cativo durante um tempo, mas depois, 400 anos, esse povo será liberto das mãos dos seus opressores. Chegou o tempo de Deus de Deus libertar o seu povo que estava cativo. Ele sabia que o cativeiro viria, mas ele também sabia que ele iria libertar o povo que estava oprimido e cativo. De qual cativeiro foi que Deus te tirou? Qual foi o lugar da opressão que o Senhor te tirou? Ele liberou uma palavra sobre você, e porque você continua clamando, gemendo e falando: Deus, o que o Senhor tem comigo? Eu quero entender qual é o trabalho, eu quero entender qual é a obra. Deus, 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 Deus. E ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. A palavra já foi liberada. Você e eu, nós temos uma missão. Você e eu, nós temos uma missão e não podemos ser covardes com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas Deus, eu estou em opressão, está difícil, os dias são maus. Você sabia disso? Os dias seriam dias maus, os dias são maus desde quando? Desde quando o homem caiu. Mas hoje você tem um Espírito Santo que habita em você. Não seja covarde, não seja tímido. E às vezes ficamos falando com o Senhor, murmurando e questionando: não, mas por que, Deus? Mas por que ir para a esquerda? Por que ir para a direita? Deus, mas por que fazia assim? Por que fazia assado? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida. O que nós estamos fazendo com uma palavra que já foi liberada sobre nós? O que nós estamos fazendo com a palavra que Ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida? Mas eu não entendo, Ele fala tanta coisa. Não, quando Deus fala, a terra ela estremece. Quando Deus fala, o mar se abre. Quando Ele fala, o coxo anda, o cego vê, o mudo fala. Quando Deus libera a sua palavra, Ele já liberou uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Precisamos caminhar sobre a palavra. Quando o Senhor vai dizer para Moisés: o que é que você tem na sua mão? Com o que você tem na sua mão? Toca nas águas. Ele já tinha ferramenta, porque ele tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Moisés, você vai ser líder desse povo. Moisés, você vai ser cabeça deles. Moisés, você foi escolhido e você foi chamado. O que você tem na sua mão, Moisés? É com o que você tem na sua mão, porque se ele te liberou uma palavra, você já tem aquilo que é necessário para o cumprimento dessa palavra. Aleluia. Senhor, eu não tenho, como já foi dito aqui pelo pastor, você é mais que abençoado. Você já recebeu as bênçãos, estão nas regiões celestiais, estão liberadas sobre a mim e sobre a sua vida. Tome posse daquilo que Ele te deu. Aleluia. E aí vai falar que Deus, mas as minhas provas são difíceis. Mas é assim, mas é assado. Deus quer se fazer glorificado.
na sua situação difícil. Aqui vai dizer que ele quer ser glorificado através da dureza do coração de Faraó. Nós só queremos fazer quando o mar já está aberto. Nós só queremos fazer quando o Faraó não está com o coração endurecido. Continua marchando, continua caminhando, porque na sua marcha, na sua caminhada, Ele é poderoso para abrir o mar. Enquanto você caminha, Ele é poderoso para cegar os teus inimigos. Aquilo que ilumina Israel é o que traz escuridão para os seus inimigos. Aquela luz que estava indo adiante, aquela luz que estava atrás deles, iluminava eles, era o que cegava os inimigos da sua alma. Porque clamas a mim? Ah, Senhor, eu tenho muitos inimigos atrás de mim. Foram muitas portas que se fecharam. São muitas bocas que se batem. Continua caminhando. Ele é o sol da justiça. Aleluia. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Aleluia. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, Senhor. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Ele não tosquenejará. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Ai, Espírito Santo de Deus, não se acovarde, continua marchando, continua caminhando, continua executando as obras, as maravilhas que Ele te chamou para fazer. Não pare. Aleluia. O problema se resolve na caminhada. Você parar não vai fazer com que o problema se resolva, mas você ouvir e obedecer a sua voz faz com que cadeias elas sejam quebradas. Faz com que o impossível se torne possível, porque para Ele não haverá nada impossível. Quando me responde, quando que Moisés na sua vida viu o mar se abrir? Quando que Moisés viu? Ele nunca tinha visto o mar se abrir. E você pode se perguntar, mas irmã, o que eu preciso? Eu nunca vi acontecer com ninguém. Seja o primeiro a romper essa barreira e esse limite. Mas irmã, na minha família nunca teve um libertador. Você é o Moisés da sua casa. Você é o Moisés da sua família. Não, porque na minha casa nunca teve presbítero, nem diácono, nem pastor, nunca teve missionário. Você vai ser o primeiro a ser levantado. Mas você precisa ouvir a voz e obedecer a voz do Senhor. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas depois que você ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, faça alguma coisa com a mensagem. Não enterre a palavra. A palavra só tem poder se você crer. A palavra só tem poder se você acreditar. A palavra é ativada através da sua fé. Você não consegue ver o vento, você não consegue ver o ar, você não consegue ver o Espírito Santo, mas se você crer, você vai experimentar coisas visíveis, extraordinárias e sobrenaturais. Aleluia. Por que clamas a mim, Moisés? Por que você continua com a mesma oração repetida de 10 e 20, 40 e 50 anos? Por que você continua falando as mesmas coisas com Deus? Por que você continua questionando e murmurando? E na maioria das vezes, quando Deus fala com você, é avança, rompe, caminha. E você fica parado com as mesmas orações. Mas eu nunca vi mar se abrir, Deus. Eu nunca vi pessoa ser liberta desse cativeiro. Eu nunca vi. Continue caminhando, porque a fé é o firme fundamento. Não é daquilo que você vê, mas é daquilo que você crê. Aleluia. Nós precisamos crer para experimentar os milagres.
da parte de Deus. E o Senhor quer ser glorificado através do seu problema. Esse problema não é para parar você. Esse problema não é para te paralisar. Enquanto você ficar pensando qual vai ser a ferramenta que você vai lá para desparafusar o carro, a carruagem dos egípcios, você vai ficar cansado, você vai ficar com medo e você não vai cumprir a sua vocação. Mas quando você começar a crer que a ferramenta para tirar parafuso de carruagem de egípcio está nas mãos do Senhor dos Exércitos, você só vai se ocupar em marchar. E enquanto você marcha, Ele vai desbaratando o exército do inimigo da vida. Aleluia, sua Senhor. alma. Amém, Você não Senhor. vai precisar colocar as suas mãos. Vai ser o próprio Deus que vai desfazer as obras do diabo. Amém, Porque Senhor. foi para isso que o Filho de Deus foi enviado, para desfazer as obras do Amém, diabo. Senhor. Quem Glória vai a Deus. desfazer não é você, quem vai desfazer, quem já fez, foi o Senhor dos Exércitos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para de quebrar a cabeça, irmão e irmã. Como é que se abre mar? O que eu jogo no mar para o mar se abrir? Isso aqui é impossível. Para Deus não haverá nada impossível. Para Ele não há nada impossível. Irmã, o meu problema não é na minha casa, o meu problema não são as circunstâncias, o meu problema, nada disso. Eu até creio que Ele pode resolver. O problema sou eu. Eu ouço a palavra e não sei o que fazer com ela. Começa a pedir, Espírito Santo de Deus, me ajude a ouvir a Tua voz e a estremecer com o som da Tua voz. Tá faltando temor no seu coração, porque quando nós tememos a Ele, mesmo que a gente não queira fazer, mesmo com dor, mesmo cansado, mesmo doente ou apavorado, a gente faz. Porque nós estamos com o temor de Deus em nossos corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente nécia, sem conhecimento, porque não está temendo a Deus. Sabe por que você não faz o que Ele manda você fazer? Porque te falta temor de Deus no seu coração. Quando Ele fala, até o mar se abre. O mar se abre, mas você não deixa o seu coração se abrir para penetrar a palavra de Deus. Aleluia. O problema não é a mensagem. O problema não são os semeadores. O problema é a terra. Se a terra for ruim, a semente não vai germinar. Se a terra for ruim, ela não vai crescer, a semente ela não vai prosperar em uma árvore que dá frutos. Vai vir uma ave de rapina e vai comer. Alguma coisa vai acontecer. O solo não está preparado. O solo é um solo que não é fértil. É um solo que não é tratado, não tem temor de Deus. Aleluia. Toda semente que for lançada vai ser comida de bicho. Tem coisa que não tem a ver com o semeador. Tem coisa que não tem a ver com aquele que leva a semente. Tem coisa que é você e Deus. O problema é a terra. A mesma terra de onde Adão foi formado. Ele foi formado do barro. As mãos do Senhor foram fazer o homem da terra. O problema somos nós, o homem, que não se permite ser moldado por Deus. Não se permite ser tratado por Deus e endurece o coração. O coração de Faraó se endurecia porque Deus endurecia o coração de Faraó. Porque dentro do coração de Faraó não havia espaço para a palavra de Deus. Deus endurecia aquilo que já era endurecido por natureza. Deus endurecia o coração que não tinha temor a Ele. Todo coração que não tem temor e reverência à sua palavra é um coração duro. É um coração mau, é um coração ruim. Há corações quebrantados e contritos, Ele não rejeita. Aleluia, Deus. É verdade, Pai. Há corações quebrantados, corações que ouvem até uma dura palavra. Mas quando ouvem essa palavra, dizem assim, é verdade, ó Deus, eu não queria ouvir essa palavra, mas se foi a mensagem que o Senhor me deu, me diz o que fazer com essa semente e como fazê-la prosperar dentro do meu coração. Amém, Senhor.
Enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Verdade. É Ele que sonda o coração do homem. É Ele que sonda o meu e o seu coração. Às vezes você não entende por que Deus fala de determinadas formas com você. Ele conhece o seu coração de tal forma que você não conhece. Ele te conhece tanto. Ele te esquadrinha e Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe o que você precisa passar. Ele sabia que o povo egípcio precisava passar por todas aquelas manifestações de milagres para que o povo de Israel fosse liberado da servidão. Ele sabe o que você tem de passar e eu tenho de passar para que o meu coração e o seu coração esteja quebrantado. Tudo isso, irmã, isso não me serve. Inclusive, eu não creio que Deus tem uma obra na minha vida. Eu não creio que Ele vai fazer. Eu acho assim legal as pessoas que pregam que Deus tem um chamado. Se Deus tem uma obra contigo, saiba que Ele não vai desistir de você. Aleluia. Se o Senhor tem algo contigo, Ele não vai desistir. Só que tem uma coisa: você nunca vai prevalecer na mão de Deus. Você não é mais forte do que Ele. Você não é mais forte que o Todo-Poderoso. Você não é. Eu não sei qual vai ser o processo que Ele vai utilizar para amolecer esse coração tão endurecido, mas Ele vai usar alguma situação para amolecer o seu coração, para que você entenda que a palavra dele é poderosa para fazer. A palavra dele tem poder. A palavra dele é a sua presença. Nós temos uma mania de resistir ao Espírito Santo. E isso é só pior para nós mesmos. Ah, mas eu vou ser mais um pregador que leva a palavra, que tá ali. Não, eu não quero isso. Não é sobre o que você quer ou sobre o que eu quero. É sobre aquilo que você foi gerado para fazer no ventre da sua mãe. Antes mesmo que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre dela, Ele já havia criado você. Quando Ele vai chamar Moisés, Ele vai dizer: eu sou o que sou, porque fora dele não há outro. Antes mesmo que você nascesse, Ele já sabia o que faria de você. E você acha que sabe o que faz da tua vida, para onde você vai, o que você vai fazer, qual vai ser a sua profissão, qual vai ser o lugar que você vai trabalhar. Ele é poderoso para desfazer todo esse cenário, para te colocar na posição que Ele quer. Mas Ele vai te colocar na posição que Ele quer. Não vai ser, eu tô aqui, não, vai ser com entendimento. Porque quando nós fazemos as coisas para Deus, é melhor a gente fazer com entendimento, porque senão vamos ser mais um filho mais velho na casa do pai que está trabalhando e não tem entendimento das coisas. Deus não quer operários, serviçais, trabalhadores. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer pessoas que tenham prazer na sua obra. Ele quer pessoas que sejam como aquela sarça que fica pegando fogo. Ele quer o nosso coração queimando de amor por Ele. E não interessa o mar fechado, não interessa Faraó com os seus egípcios, com os seus carros e com os seus cavalos. Eu vou continuar caminhando. Espírito Santo, não interessa Faraó com os seus egípcios. Porque eu amo a Ele, porque eu adoro a Ele, eu vou continuar caminhando. E eu não sei o que Ele vai fazer. Ele pode abrir o mar, Ele pode me fazer voar, Ele pode me fazer caminhar sobre as águas. Mas se Ele me deu uma palavra, alguma coisa Ele vai fazer. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai fazer alguma coisa para cumprir a palavra dele, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Quando Ele libera a sua palavra, sai da frente, porque Ele vai cumprir com o que Ele disse. Ele vai cumprir com a palavra dele. Que nessa noite possamos pedir ao Espírito Santo de Deus: Deus, me dá sabedoria. Aí você pode falar assim: mas irmã, você não falou que era noite de vitória porque o mar se abriu? Os profetas falaram que era noite de vitória. A maior vitória é você receber revelação, entendimento sobre o que Deus vai fazer na sua vida. A maior vitória não são as pragas,
não são os filhos primogênitos que ele vai matar dos outros, não é a derrota e a desgraça daqueles que te querem ver mal. A maior vitória não é a tua cura. A maior vitória é você caminhar debaixo da unção do Espírito Santo, entendendo o que Ele quer de você, entendendo o que Ele quer de você, independente da situação. Esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não irão mais ver. Deus tem vitória para nossas vidas. Amém, Senhor. Deus tem Ele tem um novo fluir do Espírito para nossas vidas. Mas é necessário você marchar, porque clamas a mim. Diga ao povo de Israel que marche. A sua vitória vem na sua caminhada. A sua vitória vem na sua perseverança. A sua vitória é em você não desmaiar e não desfalecer. Sabe por que muitas vezes o mar não se abre na nossa frente? Ficamos igual está lá no livro de 1 Coríntios. Ficamos assentados, participando do pão, participando do cálice do Senhor, sem entendimento para nossa própria morte. Como assim, irmã? Porque você vem à casa do Senhor, você vai à casa do Senhor, você desce à casa do oleiro e não presta atenção em como ele está trabalhando. E você ouve a sua palavra, mas você não a pratica para sua própria condenação. É necessário nós entrarmos na casa do Senhor com temor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não estou indo para qualquer lugar, eu estou indo para a casa do Senhor. E se a casa dele, ele fala o que ele quer. Se a casa é dele, ele escolhe os utensílios que ele quer. Se a casa dele, ele tem que ficar à vontade. A casa é dele. E você se sente participante dessa casa. Você se sente que essa casa também é sua quando você reverencia o dono da casa. Quando você entende quem é o dono da casa. Deus não precisa de plateia. Ele não precisa disso. Ele não é circense. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas e se eu não quiser fazer o que ele quer, não tem problema. Quem vai sofrer é você, não sou eu. Mas e se eu não quiser ver Márcia bem, não tem problema. Você vai continuar nessa angústia incessante, porque só existem duas direções. Ou você vai para frente ou você volta para trás. Atrás é retrocesso e para frente é avanço. Uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A sua resposta não está atrás. Os egípcios vão ficar afogados, vão morrer afogados lá atrás. E se você voltar atrás, você vai morrer com os egípcios. Mas se você avançar, você vai passar e vai chegar do outro lado com os seus pés enxutos. E essa mensagem eu quero pregar para você, homem e mulher, que tem sentido que não está fazendo muita coisa para o reino de Deus. Deus te chamou para uma grande obra e você está sem entendimento do que Ele quer que você faça. Eu quero te dizer, clame ao Senhor e quando Ele te der uma resposta, faça algo com a palavra que foi liberada. A palavra que Deus libera sobre nossas vidas é como o maná que cai no deserto. Cada palavra que Ele libera para um tempo e para fazermos alguma coisa. Se você não entender o que acontece, depois aquele alimento desaparece. Não serve mais para nada. Cada palavra que Ele libera sobre nossas vidas é para um tempo e para se fazer alguma coisa. E toda palavra traz carregada um tipo de revelação que se você não caminhar debaixo dessa revelação, você vai ficar perdido. A partir de hoje, quando o Senhor te der uma palavra e você ouvir a sua palavra, faça como já foi ministrado aqui antes de eu pregar. Obedeça a palavra de Deus. Os mandamentos dele não são pesados. Se você ama Cristo, você vai ter prazer em obedecê-lo, por mais difícil que pareça ser. Se você o ama, você irá obedecê-lo.
Porque ele vai dizer que aqueles que o amam obedecem a sua palavra. Irmã, eu amo a Deus. Sabe como você vai avaliar o amor do seu coração a Deus? Observe se você obedece a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Se você não obedece a Deus, eu quero dizer algo a você. Você não ama a Deus. Porque Aleluia. o amor de Deus é diferente do amor do mundo. No mundo falamos eu te amo e te amo. E não é esse amor. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo espera. Se você ama a Deus, você estará o esperando até o arrebatamento. E você estará o esperando com o seu coração pegando fogo e padecendo porque você o ama. Porque ele diz que todos aqueles que querem servi-lo padecerão perseguições, injúrias, padecerão situações difíceis. Mas se você padece como Cristo padeceu, saiba que há um galardão para você e você o ama. Agora, se você não consegue padecer por amor à palavra dele, saiba de uma coisa, talvez você não ouviu isso em outro lugar, você não ama a Deus, você não ama Cristo. Não, eu amo a Jesus. Isso é mentira, irmão. O amor de Deus, ele não é como no mundo, eu amo, não. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Se você o ama, você obedece a sua palavra. Isso quem diz não sou eu, quem diz é a palavra dele. Quem disse isso foi Cristo. Nós estamos amando pouco a Deus, por isso não estamos vendo o mar se abrir. Moisés amou a Deus e Moisés obedeceu a voz de Deus. Moisés viu o mar se abrir porque ele se entregou ao seu chamado. Moisés vê o mar se abrir e através da fé de Moisés, todo um povo, até rebelde, viu milagres sobrenaturais acontecerem. Se você amar ao Senhor, não só você vai ver os milagres, mas até aqueles que nem sequer se sujeitam à palavra irão ver sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia. É por isso que eu digo que a palavra nos diz, não são os sinais que salvam, mas é um temor, é um coração reverente à palavra de Deus. As pessoas que amam a Deus não precisam ver sinais para continuarem na casa dele. Mas aqueles que não o amam, todas as vezes que houver uma manifestação, elas estarão ali prontas a receber. E depois passarão por aquelas portas como se nada tivesse acontecido. Não queira ver os sinais. O maior sinal já foi feito. Cristo naquela cruz, pendurado na cruz do Calvário por meus pecados e pelos seus pecados. Você é salvo pela graça. E dizem assim, que não foi de graça. E não foi de graça mesmo, porque teve um preço muito caro a ser pago. O sangue do unigênito do Pai. O sangue de alguém que não era como eu e não era como você. Pecador. Ele era santo, perfeito para o sacrifício. Qual é a manifestação que você espera essa noite? Eu espero que o mar que se abra nessa noite seja o mar do seu coração. Eu espero que o mar que se abra nessa noite seja o mar do seu entendimento. Estamos nos últimos dias, é o arrebatamento, Jesus está voltando. Desculpe, irmãos, mas não é tempo de entregar casa, de carro, de nada, chave de nada. Mas entregar a você a chave da fé. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar também será desligado. Receba essa chave na sua casa. A chave da oração. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, vocês já receberam. Nós precisamos nos ligar. Como já foi perguntado nessa noite, eu não sei qual a intenção do seu coração em estar aqui, mas eu quero aproveitar a oportunidade que sou eu que sou a ministra da palavra, dizer para você, pare de perder tempo. Pare de perder tempo da sua vida em não obedecer à voz de Deus. Pare de perder tempo, você continua sofrendo porque você não obedece à palavra dele.
Talvez você ouve esse evangelho há 20, há 30 e tem pessoas aqui que eu creio que não. O Espírito me revela, não conheço a sua vida e nem sei se um dia você já levantou a mão. Há 30, há 20 anos você escuta, se arrependa, eu tenho uma obra na sua vida e você não faz nada com essa palavra. Levante a sua mão. Primeiro abra o seu coração. Ele não vai te fazer mal. Quem te faz mal é o peso do pecado. O que te faz mal é viver lá fora, amando mais ao mundo do que amando a Deus. Quem amar o mundo é inimigo de Deus. Você se faz inimigo. Não, eu não sou inimigo de Deus, você é sim. Se você ama mais o mundo do que o Senhor, você se fez inimigo de Deus. E tem uma outra parte dessa história. Que o Senhor, ele vai adiante daqueles que o servem. E ele vai destruindo, desbaratando os inimigos dele. Você hoje é um inimigo ou você é um amigo de Deus? Porque toda árvore que foi plantada e não dá fruto, ela será cortada. Nós fomos chamados, irmãos, para dar frutos para Deus. Não frutos de morte e maldição, mas frutos para a vida eterna. Quais são os frutos que a sua árvore tem dado? Saiba que se você não é amigo de Deus, você é inimigo. Da mesma forma que aqueles egípcios ficaram lá fora e foram engolidos pelo mar, você que é inimigo de Deus também vai ser engolido pelo mar da vida. O mar da vida vai te engolir. De Deus não se escarnece, tudo que o homem plantar certamente colherá. Não porque Deus não, você não convidou Deus para participar da sua vida. As maldições que seguirão na sua vida fazem parte de uma colheita. Você planta a maldição, você colhe maldição. Mas se você plantar a bênção, se você obedecer a palavra dele, as bênçãos do Senhor, já foi falado, isso é a palavra dele. As bênçãos do Senhor te acompanharão. A presença do Senhor só pode habitar aonde há verdade, aonde há mentira, ela não fica. Que o anjo do Senhor não venha batalhar contra mim e contra a sua vida. Que o anjo do Senhor não se levante contra nós com a sua espada, mas que venha se levantar conosco para guerrear as nossas guerras. E nessa noite eu te pergunto, você quer o anjo do Senhor com a espada afiada levantando contra você? Ou você quer o anjo do Senhor caminhando contigo para te ajudar a guerrear as suas guerras? O anjo do Senhor só guerreia as guerras daqueles que temem, obedecem e clamam ao seu nome, reverenciam a sua palavra. Irmã, que palavra é essa? É uma palavra de libertação para a sua mente. É uma palavra de libertação para o seu entendimento. Nossa mente está cativa nessa terra, por isso nós estamos com nossos pés presos e não obedecemos a palavra de Deus. Mas quando nós somos confrontados sobre o que é servir a Deus, o que é amar a Deus, nossas raízes começam a ser arrancadas dessa terra. Tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo vai passar. Quando você chorar e você passar por uma situação difícil, chore, não tem problema. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Chore, mas peça o entendimento ao Espírito Santo de que esse choro, ele vai passar. Essa guerra, ela vai passar. E virão outras guerras, e virão novos tempos, sejam tempos bons ou tempos maus. Mas a sua cidade não é essa aqui. A sua cidade é a Nova Jerusalém. Jesus está voltando e vai nos arrebatar e vai nos buscar. Arrependa-te enquanto é tempo, o juiz está à porta. Lá, seremanai, remanai, decalamanai, xeremanaço e deremanai. A melhor notícia que eu posso te dizer nessa noite, amigo, irmão, Jesus está voltando. Nós precisamos amolar as espadas, precisamos pegar o cajado, precisamos caminhar, continuar marchando. O evangelho é renúncia, o evangelho é morte todos os dias para nossa carne. O evangelho é morte para que a vida venha a ser gerada em nós.
Quando você morre, é quando você vive. Todas as vezes que você morre para você mesmo, você gera vida dentro de você. Se você está carregando morte, está cansado e esse cansaço nunca acaba, saiba que você está gerando morte para sua própria alma. Mas se nessa noite você ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração, você vai atravessar este mar, você vai passar do outro lado com os pés enxutos e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está procurando adoradores. Tem corações aqui que têm se endurecido para a palavra do Senhor, mas o Senhor está chamando, está convocando, se arrependa. Venha enquanto é tempo, você não sabe quando será o seu último dia. Você não sabe qual será a sua última hora. Não, daqui a 5 anos, quando eu terminar aquele trabalho na empresa, quando eu terminar esse projeto, eu vou para Jesus, vou ganhar almas para Ele. Você, pastor, como ele disse, você não sabe quanto tempo lhe falta. Pega esse teu cajado e fende esse mar. Qual é o mar que está diante de você, impedindo você de continuar a sua peregrinação por essa terra? Isso tudo é passageiro. O Mar Vermelho foi passageiro. O deserto foi passageiro. Até estar nessa Canaã, que é a vitória aqui na terra, em alguns momentos é passageiro. A maior vitória é a Nova Jerusalém. Aleluia, a Canaã Senhor. verdadeira está lá. Aleluia, Deus. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais facção, não vão ter mais mentiras lá. Lá nós estaremos com o Cordeiro Santo que venceu. Nós cearemos com Ele, comeremos com Ele. Aleluia! Teremos um corpo transformado. Xeremanai, relemanaraçu, ideremanai. Tira a tua esperança dessa terra. Alamanai, decalamanachô. A tua esperança precisa ser a volta de Cristo. Amém, Senhor. Vamos parar de olhar para a terra. Temos que comer, temos que beber, trabalhar, temos que fazer muitas coisas aqui. Isso é verdade. Mas temos que fazer como Paulo disse. Comprar como se não comprássemos. Possuir como se não possuíssemos. Estamos aqui, só que de passagem. Amém, Senhor. Estamos aqui como mordomos, administradores do que Ele coloca em nossas mãos. E tudo isso é de passagem. Tudo vai passar. A tua dor vai passar. A tua vergonha vai passar. Essa enfermidade vai passar. E mesmo que Ele não te cure, você vai ter um corpo transformado, glorificado. E isso não vai mais doer na Nova Jerusalém. Ainda que Ele não te cure aqui na terra, esse faraó que é a sua enfermidade, ele quer glorificar o nome dele através dessa situação que você está passando. Não é para sua morte, mas é para ver o nome do Senhor glorificado na sua vida. Amém, Senhor. Se você não quiser e não precisa, porque eu não vou chamar, não venha no altar. Mas nessa noite, se não for um voto de tolo, mas foi a palavra que penetrou o seu coração porque você deixou o mar se abrir, faça um propósito com Deus. Senhor, eu não entendo muito da mensagem da palavra, mas eu faço um propósito contigo. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero te obedecer. Eu quero te honrar, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu quero me mover pela palavra e não pelas minhas emoções. Eu quero ser movido pelo teu Espírito Santo e não pelos meus sentimentos carnais, não pelo meu coração enganoso. Amém, Pai Senhor. Santo, nessa noite eu reconheço que eu não tenho feito aquilo que a tua palavra diz para que eu faça, mas eu me arrependo dentro de mim mesmo. Senhor Espírito Santo, faça morada em mim e guia, dirija os meus passos. Amém, Senhor. Irmão meu, irmã minha, essa é a maior vitória que você pode alcançar. Receber a Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Como seu único e suficiente Salvador. Receba a Cristo como seu Redentor. E pare de se preocupar com as coisas desta vida. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você puder fechar os seus olhos, continue da forma que você está tudo bem. Feche os seus olhos e nós iremos fazer uma oração. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é aquela que ilumina os olhos do nosso entendimento.
Pai, muitos de nós, independentes, cristãos ou não cristãos, no altar ou fora do altar, muitas vezes ouvimos a Tua palavra e não obedecemos. Muitas vezes, e pior para nós, Pai, que somos os cristãos, e pior para nós que somos aqueles que portam a mensagem. Nos perdoa, Espírito Santo, e nos ajude a entender, não só ouvir. Não é só ouvir, Pai, mas é praticar o que o Senhor diz. Espírito Santo, nos ajuda, nos arrependemos nessa noite. Pai, eu te peço, nos ajude, Senhor, a receber as sementes, Pai, que elas vão ser sementes que produzam fruto em nosso coração. Que o nosso coração não venha ser uma terra maligna, Senhor, mas que o nosso coração venha ser uma terra bendita. Que tudo aquilo que se planta se colhe. Esse é o verdadeiro avivamento. Ouvir a sua palavra e obedecer a sua palavra. Espírito Santo, algumas pessoas, Pai, continuam resistindo à tua palavra, mas eu peço que o Senhor venha ter um encontro com essas pessoas. Ajude-as, Espírito Santo de Deus, a entenderem, Senhor, que só há um caminho que conduz à salvação e é Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos mova nesse lugar em arrependimento. Que essa mensagem não fique presa em quatro paredes, mas que essa mensagem venha a ser ouvida, Pai, através de nós, os Moisés, que abrem mar. Espírito Santo, que venhamos ser, Pai, os libertadores, Pai, das nações, dos territórios, dos lares, das casas que o Senhor vai nos enviar. Com aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Que não venhamos ficar murmurando, reclamando, nos questionando como é que vai ser feito, mas que possamos tocar nas águas, o mar se abra e a gente continue marchando em direção à Nova Jerusalém. Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra em nossos corações e nos faça entender, Pai, nos faça entender qual é a Tua direção para nossas vidas. Pai, que essa mensagem nos leve, Pai, para o outro lado. Que possamos passar do outro lado para o outro lado. Que possamos ouvir essa mensagem e crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer na força, no poder do Espírito. Que possamos alcançar um nível de maturidade e de autoridade sobrenatural. Segure em nossas mãos, Pai, para que a gente não venha pecar contra o Teu Espírito Santo. Para que a gente não venha pecar contra Ti, Senhor, e sermos abominação diante dos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a deixar a Tua palavra penetrar o mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Assim eu oro por cada vida, por cada homem, por cada mulher que entrou aqui, que saiam daqui mais que abençoados por essa mensagem, que saiam daqui, Pai, de cabeça erguida, que saiam daqui revestidos. Eu peço um revestimento de poder sobre a Tua igreja. Eu peço as armaduras espirituais que estão em Efésios capítulo 6. Eu quero Te pedir, Pai, entendimento, graça. Pai, as guerras são tão difíceis, a luta é tão difícil que parece que o mar não vai se abrir, mas há poder no Teu nome. Enquanto nós marchamos, o Senhor é poderoso para desfazer as obras do diabo, destruir os carros e cavalos de Faraó. Que o nosso coração se aquete, porque o Senhor é grande. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, e eu abençoo a Tua igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.